Então, Francine, Isadora, bem-vindas ao Café com Psicologia Podcast. Primeiramente, agradecemos por terem aceitado o convite. É sempre um prazer estarmos aqui com vocês para entendermos melhor, né, sobre as terapias contextuais. E eu gostaria de começar perguntando qual é o conceito das terapias contextuais. Primeiramente, também, antes, vocês podem se apresentar para quem não conhecer Sim, vocês, né? Então, Vai, Francine, comece. Eu começo? Você Ai, pode Deus. começar. Faça as honras. Então, eu sou Francine, eu sou psicóloga, analista do comportamento, sou professora, né, das meninas aí na faculdade, na Facitec, em Janaúba, supervisora clínica também, e também trabalho numa faculdade aqui em Montes Claros, né, hoje eu moro em Montes Claros, também com a supervisão clínica dentro da análise do comportamento. Além disso, sou mãe de Duda, né, esposa de Bruno, e vários outros papéis aí que a gente desempenha aí enquanto ser mulher na sociedade. E a Isa se apresenta agora e depois eu falo um pouquinho, pode ser? Bom, eu sou Isadora, sou psicóloga cognitivo-comportamental, né? Trabalho aí baseado em evidências também, né? Atualmente eu sou membro da Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. Já fui, né? Sou ex-docente da Facitec, mas ainda tenho um bico enterrado aí. É sempre um prazer estar de volta, meninas, com vocês, compartilhando esses momentos, tá bom? E atualmente eu trabalho com atendimento clínico, né? Então, tenho minha clínica aqui em Guanambi e também faço atendimentos remotos. E muito recentemente nichei minha clínica para o atendimento de mulheres, minorias sexuais e de gênero, tá bom? Então, basicamente é isso que eu acho que importa nesse momento. Você quer começar a responder a pergunta das meninas? Falando um pouquinho o que é terapia contextual, né, Yátila? isso. E é verdade, gente, obrigada pelo convite, eu acho que é um prazer, é mais que um prazer, assim, né, estar aqui com vocês. Isa, que é uma grande colega e amiga, que eu admiro muito, e vocês duas, que são duas alunas queridas aí, então muito obrigada pelo convite. É mais que um prazer, muito emocionante estar aqui compartilhando com vocês. Uma temática que quando vocês trouxeram assim, eu achei muito pertinente realmente da gente poder falar, porque são coisas que a gente não consegue abranger assim dentro da faculdade, né? Então eu acho que Isa passava por essa mesma angústia que eu passo hoje, de ter oportunidades muito restritas para poder falar um pouquinho sobre o assunto, né, sobre a temática do que são as terapias contextuais dentro da faculdade. Meio que a gente tem que ficar empurrando, né, Isa, dentro da faculdade, assim, eu acho que Isa com a TCC e eu com a análise do comportamento, a gente tem que ficar empurrando para caber ali em alguns momentos oportunos, para que vocês tenham acesso, pelo menos para alimentar a curiosidade de vocês, para saberem que isso existe, né? Para pensar em outras possibilidades para além daquilo que já está previsto aí na grade de psicologia. E aí, o que são as terapias contextuais? O que significa as terapias contextuais? Então, a gente tem as abordagens na psicologia, né? Então, vocês já conhecem aí que a gente tem a análise do comportamento, a terapia cognitivo-comportamental, a sistêmica, a psicanálise, né? E assim sucessivamente, a existencial humanista. E aí, as terapias contextuais, elas são abordagens que entram no escopo clínico das terapias comportamentais. Então, elas são terapias né, chamadas de contextuais, que se desenvolveram a partir da filosofia da ciência do comportamento, que é o que a gente chama de behaviorismo radical, né? Então, a gente considera que são algumas terapias que, como é que eu posso dizer? Elas são uma evolução da terapia comportamental. E aí elas fazem parte do que a gente chama de terceira geração da terapia comportamental, porque elas vão colocar mais ênfase no contexto em que o comportamento ocorre, no contexto tanto histórico
quanto verbal em que esses comportamentos ocorrem. Então, o termo contextual, ele vem justamente desse fato de que essas terapias, elas dão ênfase, elas dão muita importância ao contexto em que esse comportamento ocorre. E aí, quando eu falo de comportamento, não é só o comportamento observável, não inclui só o que a gente faz, né, aquilo que é público, como era antigamente no behaviorismo metodológico. Quando a gente fala aí do behaviorismo radical, né, enquanto uma filosofia que embasa essas terapias, a gente já tem uma ideia, como o próprio Skinner desenvolveu. Então, a pergunta era o que são as terapias comportamentais contextuais, né? As terapias contextuais, na realidade, não foi isso? O que significa as terapias contextuais? E aí eu dizia que elas são terapias, são abordagens clínicas, né? Que a gente tem aí, que foram desenvolvidas a partir da filosofia do behaviorismo radical. Então, é como se elas fossem uma evolução das abordagens baseadas na análise do comportamento, com as quais a gente trabalha na clínica. E aí elas fazem parte do que a gente chama dessa terceira geração das terapias comportamentais, porque elas colocam ênfase no contexto histórico e verbal que o comportamento ocorre. Então, diferente ali do behaviorismo radical, da terapia comportamental inicial, que focava bastante na modificação do comportamento, a gente vem com as terapias contextuais, né, utiliza isso, o termo contextual, justamente porque são terapias que elas dão ênfase ao contexto em que o comportamento ocorre. E aí a gente não fala de comportamento, não é só as ações observáveis, aquilo que é visto, né? Mas sim também aquilo que é comportamento chamado de comportamento privado ou encobertos, que são aqueles, né, comportamentos que acontecem sob a nossa pele, que são os pensamentos, as emoções, né? Então, tanto os eventos privados, encobertos, né, como os pensamentos e emoções, como as ações, todas elas dependem de um contexto. Nenhum comportamento é do nada, nenhum comportamento por si só significa alguma coisa. Então, a gente entende que existe um contexto que acontece esse comportamento, né, um contexto histórico em que a pessoa, ela aprendeu a viver esse tipo de experiência. E aí, além disso, o foco da intervenção acaba ampliando também, porque não é só essa busca pela modificação do comportamento em si, mas também entender como que esse contexto histórico, como que esse contexto verbal e situacional no qual o comportamento ali ocorre, ele se torna funcional, né, para a situação de vida daquele indivíduo. Então, a gente acaba entendendo que o comportamento, ele não tem um significado fixo, ele só faz sentido dentro de um contexto, um contexto histórico, um contexto social, um contexto cultural e um contexto situacional ali. Porque aí um comportamento ele pode ter várias funções, mas tudo depende do contexto, que é o que eu sempre brinco, né? Quando eu dou aula e às vezes os meninos fazem algumas perguntas. Letícia esses dias fez uma pergunta para mim também, e eu falei, olha, depende. Depende do contexto, depende de quais contingências estão relacionadas a esse comportamento. Então, o contextual expressa justamente essa visão, de que o comportamento ele só pode ser compreendido, ele só pode ser modificado à luz do contexto. Então, a gente não vai tentar consertar uma pessoa por dentro, mas a gente vai ajudar essa pessoa a se relacionar de maneira diferente com as suas experiências. Então, não é mudar o que ela sente, né, ou o que ela pensa, mas mudar o que ela faz com o que ela sente e o que ela pensa, dependendo da situação em que ela está, dependendo do contexto em que ela está. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim. Só para complementar um pouquinho o que Fran trouxe, né? Eu acho importante a gente relembrar também a questão das ondas ou gerações de terapias, né? Que basicamente a gente também entende as terapias comportamentais contextuais como terapias de terceira onda ou de terceira geração. A primeira geração seria aí as terapias de modificação de comportamento, né, que derivam ali dos estudos de Pavlov, que tem essa ênfase no comportamento, em uma sistematização do comportamento. As de segunda geração ou de segunda onda seria a terapia cognitivo-comportamental,
né, que vem trazer aí o advento dos pensamentos, né, que não são considerados, não, ou melhor, não são tão considerados na primeira geração, né? E as terapias de terceira geração ou terceira onda, elas vão derivar dessas duas correntes anteriores, né? E elas vão dar uma ênfase maior no contexto, como o Fran colocou muito bem aí, né? Então, são terapias que estão muito mais preocupadas com o contexto do indivíduo e também elas não têm tanta ênfase nem nos pensamentos, nem no comportamento, mas nos valores, né? Elas usam os conceitos de comportamento e pensamento, né? Mas elas se preocupam também com emoções, com valores, com a forma como o paciente se coloca na vida, né? Então, elas trazem aí essas ênfases mais contextuais mesmo do paciente. Eu acho que vem, né, aí a primeira onda, que era essa questão de modificação do comportamento, aí vem a segunda, com a TCC, que é a modificação do pensamento, e aí vem a belezinha, que é a terceira onda, né, que eu acho que elas aí acabam partindo dessa premissa principal que eu acho que elas têm, assim, em comum, que é que o sofrimento psicológico, ele não é evitável, ele não é um erro que precisa ser eliminado para a pessoa poder ter uma vida significativa, porque o sofrimento, ele é parte do pacote de estar vivo, do que é ser humano. Então, os pensamentos desagradáveis que antes a gente, né, na segunda onda com a TCC tentava consertar, ou os comportamentos problemáticos que tentava modificar, isso por si só não trazia uma qualidade de vida para o indivíduo. E aí, muitas vezes, o fato, a gente já vem estudando isso em controle aversivo desde Skinner, que ele vem falando, reformulando isso, né? E falando justamente que o sofrimento ele é aumentado pelo fato da gente tentar controlar o nosso comportamento, da gente tentar controlar os nossos pensamentos. Então, o sofrimento ele vem principalmente pela forma como a gente se relaciona com esses sofrimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Então, a gente já vem estudando isso com Skinner, né? Que ele vem aí falando um pouquinho sobre isso no controle aversivo. Quando ele fala de controle aversivo, e aí as terapias contextuais trazem isso de uma maneira muito mais aprofundada, né? Que entrar em contato com esses aversivos, que nos causam sentimentos difíceis, é inevitável. E aí o fato de tentar controlar esses aversivos é o que é o problema de fato, é o real problema. Então, a forma como eu me relaciono com esses aversivos é que precisa ser modificada. Então, o problema não está no conteúdo do pensamento, não está no conteúdo do sentimento, né, do comportamento, mas na rigidez com a qual eu me relaciono com o que eu penso, com como eu sinto, com a forma como eu me comporto. Então, em vez de travar uma guerra contra os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, eu acho que elas vêm justamente com a proposta de mudar como eu me relaciono com esses pensamentos e sentimentos, para construir uma relação que é mais flexível, digamos assim, com as nossas próprias experiências, para que a pessoa comece a agir de uma forma que é mais coerente com os valores dela, de como Isa falou aí anteriormente. E outra coisa que eu acho que é muito interessante é que eu acho que as terapias de terceira geração acabam com essa linha de abordagem, né, entre a TCC e a AC. Por quê? São terapias que vão beber de ambas as fontes, né? As duas trouxeram contribuições extremamente importantes para essa nova geração de abordagens, né? Então, não há uma separação muito limite, muito estanque, né, entre o que é da TCC e o que é da AC quando a gente está falando de terapias da terceira geração. E, assim, eu sou suspeita para falar, né, porque eu sou amante das terapias contextuais, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque eu acho elas lindas, assim, nossa, acho lindas demais. Quais que são, assim, as principais que a gente mais encontra, que as pessoas mais estão estudando, utilizando, se aprofundando? Eu fiz até uma arvorezinha, estudando hoje. Que gracinha! Que linda! Os esquemas
para explicar sobre isso, porque eu imaginei que... Mas Isa acabou já explicando. Então, a gente tem aí, né? Vamos pensar nessa árvore assim. A gente tem o behaviorismo, aí vem a primeira geração, com as técnicas clássicas que Isa já falou. Aí vem a TCC, que é a segunda onda ou segunda geração. E aí, na TCC, a gente tem Isa vai falar mais para frente melhor, né? Da Marshall, Linehan com a DBT e etc. E aí, hoje, o que eu acho não, né? O que a gente tem, assim, de principais são a DBT, que é a terapia comportamental dialética, que ela tem uma fundamentação bastante sólida na TCC, né? Usa aí de estratégias comportamentais, mas ela vem aí principalmente desse tronco que é da filosofia da TCC. E aí nós temos a ACT, ou ACT, como alguns também chamam, que é a terapia de aceitação e compromisso. Olha a cara de Letícia. Eu sou apaixonada. E a FAP, que aí é minha paixão, que eu sou fapiana desde a faculdade, né? Que é a psicoterapia analítico-funcional. Então, hoje a gente tem essas três que são as predominantes, né? As principais. E aí a gente sabe que tem estudos com outras. Então, tem a que é voltada para a terapia de casal hoje, que é como se fosse a ACT aplicada ao casal, né? E etc. Mas eu nunca estudei nada sobre o assunto, não sei se Isa tem domínio. E tem uma outra também, que eu estou paquerando um pouquinho, que é um conceito. É bom você ter você aqui, Letícia, que aí você pronuncia para mim em inglês. Mas é o conceito de distanciamento para uma compreensão do comportamento e do pensamento, que é um pouquinho diferente da ACT, porque explora mais o comportamento verbal, então estuda mais linguagem. Mas ainda também não tenho assim muito aprofundamento na área, né, nessa abordagem, mas eu sei que ela está evoluindo bastante e tem aí uns pontos bastante diferentes da ACT, apesar de ter aí a fundamentação filosófica no behaviorismo também. Como é que é o nome, amiga? Compressed. Fala aí, Letícia, em inglês? Eu não tô lembrando o nome dela. É tipo assim, amiga, a tradução. Eu chamo de CD. Mas digita aí que eu falo. É tipo desordem, compreensão, distanciamento para uma compreensão, mais ou menos assim, a tradução, entendeu? Aí eu só queria acrescentar também, né? Tem as terapias cognitivas comportamentais baseadas em mindfulness, né? Que é um grande braço aí da terceira geração, que são as terapias que se usam do mindfulness, né? E também alguns consideram terapia do esquema, que é mais popular, mais conhecida, e também, deixa eu ver se eu esqueci mais algum. Você falou da FAP, não falou? A FAP, FAP, ACT e DBT, que são as contextuais. As principais, né? Mas tem várias outras que acabam se derivando, né? Mas basicamente eu acho que é isso mesmo. Uhum. Aí eu coloquei aí, ó, no chat, Letícia, pronuncia aí. Eu tive que pesquisar para lembrar como é que escreve. Comprehensive distancing. Eu acho importante você cortar também esse momento que eu passo vergonha em inglês aqui. Não vou cortar, não. Brincadeira. Mas ainda bem que vocês são meus alunos, vocês já sabem o que eu faço na hora de ter que falar inglês. Comprehensive Mas distancing. é porque ainda não tem uma terminologia em português que traduziu ainda efetivamente, entendeu? Então a gente vai mais pelo significado, né? Assim, é mais isso, é um distanciamento de você, dos seus pensamentos, das suas experiências internas, para você poder compreender isso, assim. Então, mas é algo que ainda está evoluindo. A gente ainda tem muito bem fundamentado aqui para o nosso contexto brasileiro, que eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar, é a ACT, a DBT, e olhe lá a DBT, né? E a FAP também. Tem a terapia focada em compaixão também. É que eu não sei sobre ela. São várias, né? Eu gosto bastante. E como que é para atuar dentro
da abordagem que vocês atuam com essas abordagens clínicas? Como que funciona? Porque eu sempre fico confuso com isso. Eu já até perguntei Fran uma vez, mas tem como eu ser ACT, só ACT? Ou eu sou da TCC e trabalho com a ACT, ou eu sou analista do comportamento e trabalho com a ACT? Como que funciona? Isso. Você pode ser da TCC e trabalhar com a ACT na clínica, você pode ser analista do comportamento e trabalhar com a ACT, com a FAP na clínica. Então, eu sou analista do comportamento, o meu tronco filosófico, a minha base filosófica é o behaviorismo radical. Então, o que é que eu faço? Eu pego os pressupostos filosóficos do behaviorismo, que é aquilo que é mais clássico dentro da filosofia do behaviorismo, né? Que são os conceitos que vocês veem na faculdade. E no contexto clínico, eu aplico o que vem em termos teóricos, né? Da ACT e da FAP, por exemplo, porque elas foram como se fosse uma ampliação do behaviorismo. Né? Então, você vai ter uma fundamentação filosófica consistente do behaviorismo radical e vai aplicar as abordagens da FAP, por exemplo, e da ACT. Né? Aí depois Isa fala um pouquinho mais de como que é a TCC. E a DBT também. Eu falo menos da DBT porque o que eu aplico no dia a dia é FAP e ACT. Né? Então, eu acabo tendo mais propriedade com isso. Então, a FAP, por exemplo, que é uma das principais, é a primeira, assim, a FAP eu tive contato na faculdade. Aí que eu fui entender que o behaviorismo, ele não se tratava só de modificação de comportamento, né? Aquela visão preconceituosa e também mais mecanicista, né? Que vem lá do behaviorismo metodológico, mas que as pessoas não sabem que mudou com o behaviorismo radical. Então, Skinner, ele vem trazendo aí essa ideia diferente em relação às experiências internas para a gente poder analisar funcionalmente também. E aí ele deixou esse legado e outras pessoas vieram evoluindo, né, essas concepções de Skinner. Então, quando a gente fala de FAP, por exemplo, né, que eu comecei a estudar desde a faculdade, a FAP é trabalhar a relação terapêutica, né? E aí ela tem vários desdobramentos para a gente em termos de análise de intervenção. E as pessoas às vezes não sabem, né? Por causa que acreditam muito nisso, que o behaviorismo não considera sentimentos. Eu sempre brinco assim. Eu falo, eu quero tanto estar com vocês, é muito emocionante estar com vocês, mesmo que analista do comportamento não tenha emoção, não tenha sentimentos. Eu sempre fico fazendo essas brincadeiras sem graça, porque realmente, assim, é o que acontece com as pessoas que não entendem muito esses momentos históricos, né? Que a gente já mencionou aqui, e essas diferenças dentro do próprio histórica, né, diferenças históricas dentro da própria evolução do behaviorismo. Então, a gente vem de uma fundamentação behaviorista, e aí vem depois a psicoterapia analítico-funcional, né, que é a FAP, e falando para a gente sobre a relação terapêutica. Então, a FAP é puro coração da análise do comportamento aplicada à relação terapêutica. Então, o que acontece? A gente aposta na relação terapêutica, como uma ferramenta tanto de análise quanto de mudança, e a gente considera que os comportamentos do paciente, né, do cliente, tanto os comportamentos problemáticos quanto as evoluções, elas vão aparecer na relação com o terapeuta, né, com o psicólogo, ali no consultório mesmo. Então, o consultório acaba sendo um laboratório para a gente, porque o terapeuta ele reforça o comportamento em tempo real, ele evoca comportamento em tempo real, e aí, ao mesmo tempo, ele também reforça os comportamentos, que são os comportamentos-alvo, que o paciente precisa desenvolver fora da sessão, ali na sessão. Então, ela é uma abordagem muito relacional, que tem muito foco na postura do terapeuta, na autenticidade do terapeuta, no vínculo como uma ferramenta de mudança. Tanto é que eu sempre falo assim, fiquem atentos ao que vocês pensam, ao que vocês sentem enquanto terapeuta, porque isso funciona também como ambiente para o paciente, para vocês mesmos. Então, eu sempre vou falando muito isso, porque a nossa proposta é aplicar a análise funcional do comportamento, que é lá do behaviorismo radical, né? Dentro da própria relação terapêutica.
Então, a gente vai ali, dentro da relação terapêutica, evocar e reforçar os comportamentos que a gente chama de comportamentos clinicamente relevantes, né? Em tempo real. Então, a gente vai trabalhar com as análises funcionais desses comportamentos clinicamente relevantes, que a gente chama de 3 tipos, né? CRB1, CRB2 e CRB3. E aí a gente acaba focando bastante no vínculo. E acredita-se nesse vínculo, né? Ele que traz os principais resultados dentro da clínica. Então, a gente, para pessoas com dificuldades interpessoais, padrões aí que são mais repetitivos de vínculos, traumas de relacionamento, aí acaba utilizando bastante a FAP, assim. Então, eu uso a FAP para tudo, porque a FAP é a relação terapêutica aplicada na clínica. Então, você tinha perguntado como que faz para a gente se tornar um terapeuta, né, de terceira geração, né, de alguma abordagem da terceira geração. Se é necessário ser TCC ou AC como base para depois se especializar em alguma outra, né? E sim, né? Eu acho que não tem como a gente pular essas abordagens de base, né? Então, necessariamente você precisa fazer uma formação em AC ou TCC para depois se especializar em alguma abordagem mais específica dentro da terceira geração, porque elas utilizam como escopo teórico, como base filosófica, epistemológica, esses conceitos, né, da análise do comportamento e da terapia cognitivo-comportamental. Então, eu acho extremamente importante se formar em alguma das duas e depois procurar uma segunda formação, ou em análise do comportamento, ou em ACT, ou em DBT. Né? No meu caso, eu tenho especialização na TCC, e eu fiz algumas formações em DBT. Né? Posso dizer que eu aplico a DBT como ela se apresenta? Não, não posso. Né? Eu aplico conceitos da DBT, eu utilizo de ferramentas, né? A DBT hoje é uma das principais terapias aí utilizadas para o tratamento do transtorno borderline, né? E por que a Marsha Linehan, que é a criadora da DBT, criou essa abordagem, né? Ela percebeu que as abordagens que estavam disponíveis na época não atendiam muito bem às necessidades das pessoas que tinham transtorno de personalidade borderline. Inclusive, a própria Marsha tinha o transtorno, né? Ela tem uma história aí bastante difícil de múltiplas internações, de ter sido tratada com várias abordagens que estavam disponíveis na época, a psicanálise, a própria TCC, né? E ela concluiu que nenhuma delas dava conta efetivamente de uma melhoria do quadro, né? A psicanálise pela própria estrutura, né, de não ter de não ser uma abordagem muito bem estruturada, de ser uma abordagem de ordem muito subjetiva, e a TCC, porque a TCC tem uma ênfase muito na mudança do pensamento, né? Só que como a grande questão do paciente com borderline é a emoção, né, é a intensidade emocional, a mudança de pensamento não vai ajudá-lo muito a melhorar, né? Então, a Marcia, ela percebeu que precisava de mais ferramentas para dar conta dessas questões, né? Então, ela elaborou aí a DBT. A DBT é uma abordagem muito centrada na regulação emocional, né? Em ensinar esse paciente a lidar com a intensidade emocional que ele sofre, e a modular essas emoções de uma forma mais funcional, né? E ela vai se amparar em diversos escopos teóricos, né? Ela vai utilizar técnicas de mindfulness, ela vai trabalhar com a família desse paciente para que a questão ambiental, né, a questão do contexto, ela seja mais aprazível para o paciente, né? Então, vai trabalhar também com a tolerância ao mal-estar, porque o paciente geralmente ele vai ter uma sensibilidade maior, e por ter uma sensibilidade maior, né? E essa sensibilidade é biológica, né? E uma dificuldade maior para voltar ao estado basal. Esse paciente ele tem uma tolerância muito baixa, né? Então,
a esse treinamento, a esse aprendizado, a tolerar melhor situações que são frustrantes, que são difíceis para o paciente, né? Então, se amparando nesses grupos de treinamento, esses grupos de habilidade que o paciente vai precisar aprender, há uma melhoria importante aí no quadro do transtorno borderline, né? Mas por que eu falo que eu não aplico a DBT como ela se apresenta? Porque, apesar de ser uma abordagem extremamente efetiva, né? A gente tem aí bastante estudos que comprovam a eficácia da DBT, ela ainda é uma abordagem muito cara, né? Do ponto de vista da estrutura, para o emocionalmente. psicólogo, né, principalmente, e para o próprio paciente também, né? O paciente, às vezes, ele não vai conseguir pagar todos os recursos que ele precisaria para conseguir ser tratado pela DBT, né? Porque não é só a terapia, né? A DBT, ela conta com a terapia do paciente com o psicólogo, a terapia individual, o grupo de treinamento de habilidades, né? Por quê? Porque o paciente ele vai precisar de um momento extra para ele treinar essas habilidades que a DBT apresenta, né? São 4 grupos de habilidades. E generalizar essas habilidades para o dia a dia dele, né? Tem o grupo de habilidades dos parentes, né? Do grupo familiar próximo, porque o grupo familiar vai precisar aprender a lidar com as especificidades do paciente borderline. Tem também a questão da interconsulta, né? Que são os atendimentos telefônicos, o acompanhamento por WhatsApp, quer seja lá qual recurso que o terapeuta vai lançar a mão aí para acompanhar esse paciente no intervalo das consultas. E tem também o grupo de apoio do psicólogo, né? O psicólogo ele precisa contar ali com outros profissionais para ajudá-lo nas dificuldades, outros psicólogos geralmente, para ajudá-lo nas dificuldades que ele vai encontrar nesse caso, né? Por quê? Porque o paciente borderline não é um paciente fácil de ser tratado, né? É um paciente que já vem ali, às vezes, de dificuldades sociais, familiares muito grandes, é um paciente com muita vulnerabilidade, às vezes vem de múltiplas tentativas de autoextermínio, de automutilação. Então, é um paciente que demanda bastante do terapeuta, né? Então, por isso que eu digo que eu não faço DBT clássica, né? Porque é uma terapia muito custosa do ponto de vista dos recursos e até do investimento que a gente precisa fazer para aplicar efetivamente, né? Eu utilizo de recursos da DBT, porque eu considero que certas questões que a DBT traz, certas ferramentas, por exemplo, a TCC não traz, né? A TCC ela é muito sindrômica, ela é muito focada em protocolos para transtornos, né? Então, por exemplo, algumas questões de regulação emocional, de aceitação do contexto, eu vou lançar a mão aí dessas outras abordagens. E aí vocês me perguntam, mas tá ok, Isadora, fazer esse mix teórico? Tá ok, gente. Por quê? Porque tanto a TCC quanto a AC, elas vêm do mesmo braço epistemológico, né? A própria terapia cognitivo-comportamental, ela traz o comportamental no nome, né? Então, ela vem aí derivada de conceitos da filosofia da terapia comportamental clássica, né? Então, a gente pode misturar, nesse caso, a gente pode fazer esse ecletismo de abordagens, porque todas vêm das mesmas raízes. Não é o caso, por exemplo, de você ser psicanalista e utilizar de técnicas da TCC, né? Porque a fundamentação filosófica acaba se aproximando em algum nível ali, né? E aí, a DBT é uma abordagem que tem uma fundamentação que traz novos conceitos, né? Então, pelo menos assim, visualmente, o que eu tenho na minha cabeça, né? Eu posso estar equivocada, mas o que eu construí. Existe uma fundamentação ali teórica, e aí vieram depois as abordagens comportamentais contextuais,
que ampliam vários conceitos. Então, antes, né, na fundamentação filosófica do behaviorismo, por exemplo, não estudava-se valores e etc. Então, vem, né, a aceitação, né? Então, vem aí as contextuais para poder ampliar essa gama de conceitos que já tem uma fundamentação teórica, sem explicar esses contextos de uma maneira que fuja dessa fundamentação, mas sim dentro desse embasamento teórico, né? E aí, o que é que eu construí? Eu construí muito assim na minha cabeça. Vem a TCC, tem a árvorezinha, né? Aí que tem ali a base filosófica do behaviorismo, e aí vem a terceira onda, que é a TCC, e um galho dessa onda, que é a TCC, né? Um galho seria a DBT, mais ou menos assim, porque a DBT tem uma fundamentação mais na TCC, mais a Mindfulness, né? Que eu acho que entra bastante também. E aí tem o outro galho que vem, a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, e a FAP, que aí, no caso, elas são fundamentalmente behavioristas mesmo. Então, eu acho que é mais ou menos essa construção assim que a gente tem que pensar, né? Ou uma árvore genealógica mesmo, ou um guarda-chuva, para a gente não cair nessa ideia de ecletismo teórico, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que construir para entender como é que funciona a aplicabilidade. E aí, como que eu aplico a DBT na clínica? Eu encaminho para a Isadora. Muito bom. É porque a DBT eu estudo um pouquinho, não é a que eu tenho propriedade, né? Eu estudo por causa das supervisões de estágio, que eu tenho que ter uma base para poder falar assim, Letícia, esse caso eu acho que a DBTO, vai lá, estuda. Como já fiz em alguns momentos, e para eu identificar os casos que realmente, assim, casos, né, borderline, ou com alguma desregulação emocional mais grave, suicídio e etc. Depressão refratária. Aí eu vou e já identifico e falo assim, olha, a DBT trabalha dessa maneira, então eu vou encaminhar esse paciente, porque não eu não aplico, eu só estudo, né, mas eu não aplico, até porque eu acho que exige uma disponibilidade emocional muito grande do terapeuta, né, o que a gente sempre fala, então o terapeuta tem que estar disponível efetivamente, fora, né, das sessões, o terapeuta tem que ter grupo de supervisão para poder dar conta de sustentar a aplicação da DBT. Então, eu acho que é uma aplicação um tanto quanto mais desafiadora para o próprio psicólogo também. Agora, se me perguntar da ACT, aí a ACT não, né? A ACT realmente, eu acho que ela é a mais conhecida das terapias contextuais. Ela não, hoje em dia, né? Eu acho que ela é a mais conhecida, porque, por exemplo, existem analistas do comportamento da ACT, existem TCCs da ACT, mas eu nunca vi, eu não sei se Isa pode me falar, mas eu nunca vi alguém da TCC aplicar FAP, por exemplo. Então, a ACT acaba sendo a mais difundida, ela é a mais conhecida atualmente. E ela não exige tanto emocionalmente da gente como a DBT, do psicólogo, entendeu? Eu acho que a ACT ela é uma linda também, porque ela coloca o próprio terapeuta nesse movimento de autenticidade, nesse movimento de aceitação, de olhar para si mesmo. Então, diferente da DBT, que eu acho que custa emocionalmente para o psicólogo, e ser psicólogo já custa muito emocionalmente, né? A ACT vem para poder, a FAP com a relação terapêutica, e a ACT vem para poder ajudar o terapeuta a evoluir emocionalmente também, junto ali com o seu paciente, porque é uma abordagem clínica que requer mais vulnerabilidade do terapeuta, sabe? Então, requer mais coragem, tem uma visão mais humanizada ali da aplicação clínica. Então, eu acho que ela acaba sendo uma querida minha, assim, e eu acho que é mais conhecida também hoje em dia por isso, porque ela parte da ideia de que tentar controlar ou evitar o sofrimento psicológico nos afasta de uma vida que é significativa. Então, o foco é promover flexibilidade psicológica e a gente, enquanto terapeuta, vai aprendendo isso também na nossa vida, que é a capacidade da gente estar presente na sessão e na nossa vida, aceitar os nossos pensamentos e os sentimentos difíceis que às vezes o próprio atendimento provoca, e ainda assim agir em direção aos nossos valores. Então, ela usa muita técnica de metáfora, de alguns exercícios, né, de experiências, também usa algumas práticas de mindfulness, né,
E existem os processos centrais, que a gente chama de Hexaflex, né? Então, tem a parte da... Não é só a aceitação, que eu acho que o que deixa todo mundo, assim, mais o leigo, né? Achando, é porque tem que aceitar a condição de vida. Não é isso. A parte da aceitação é uma das etapas. Então, depois da aceitação, tem o que a gente chama de defusão, tem o contato com o momento presente, tem a construção do eu como self, né? Um self observador, tem a questão de trabalhar os valores e depois de agir de acordo com esses valores e com o compromisso com a mudança. Então, são etapas a serem cumpridas no processo de intervenção com a ACT, né? Não é tão simples assim achar que é só a aceitação. Mas eu gosto dela, eu conheci já depois de anos de formada, porque eu acho que coloca a gente nesse movimento também, né? O próprio terapeuta aplica a ACT no seu dia a dia e na clínica. E outra coisa também é que eu acho que no final das contas, falar de essa é da comportamental e essa é da TCC, a gente acaba incorrendo aí num risco, né? Porque, por exemplo, a DBT, eu vejo ela muito parecida com a ACT em alguns conceitos, em alguns aspectos. A DBT ela vai trabalhar muito essa questão de valores também. Né? A Marsha Linehan fala que o objetivo da DBT é tornar o paciente a pessoa que ele gostaria de ser. Né? Então, a gente trabalha muito na DBT com essa questão de quais comportamentos que o paciente deve ter para se tornar quem ele gostaria de ser. Que eu acho que, no final das contas, é muito parecido com a questão da ACT também, né? Sim. Então, eu acho que, no final das contas, elas bebem de uma fonte muito comum. Todas elas trabalham aceitação, valores, vida significativa, olhar para o sofrimento sem evitá-lo, né? Com o sofrimento como parte da condição humana, mas modificar a forma como eu me relaciono com esse sofrimento. Então, elas são contextuais por isso, porque todas elas trabalham, elas abordam aí conceitos muito semelhantes. Os mesmos conceitos, na verdade. Bom, eu acho que vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas eu queria que pontuasse melhor se existem desafios e quais são eles ao aplicar uma terapia contextual. E também eu queria completar a pergunta dela, perguntando se, porque quando eu comecei a estudar ACT, uma das coisas que eu mais percebi, principalmente quando eu entrava em Instagrams de pessoas que aplicavam ACT, tinha vários posts, como atuar, e assim, se existe isso na atuação, para não chegar muito próximo de coach, na questão principalmente dos valores. Você responde primeiro, Isa? Vai lá. Desafios, né, gente? Eu acho que para quem está querendo aí uma formação em ACT ou DBT, acho que um dos desafios é a não disponibilidade dessas abordagens e, por exemplo, em pós-graduações ou cursos de formação presenciais, né? Então, assim, necessariamente você vai ter que buscar isso na internet, né? Você vai ter que buscar profissionais que trabalham com essas abordagens digitalmente, né? Porque a gente não consegue, como são abordagens ainda um pouco difíceis, pouco reconhecidas, pouco disponíveis, né? A gente ainda tem que utilizar dessa questão da internet para conseguir uma formação específica, né? Você quer falar mais alguma coisa, Fran? Eu quero falar aqui primeiro. O maior desafio é entender a RFT. Tem isso também, mas... Teoria das molduras relacionais, que tem a ver com isso que a Isa está falando, sobre a formação realmente, assim, é tudo muito novo, né? E aí, para a gente, na nossa região, ter acesso a isso é mais difícil, como a gente já sabe, né? É tudo dentro da área comportamental na nossa região, é mais difícil. A Jaque está aí para mudar esse cenário para a gente. A jornada de análise do comportamento de Minas Gerais, eu falo esquecendo que eu estou falando para pessoas que provavelmente não sabem do que eu estou falando, né, gente? Vocês todas já sabem, mas eu estou aqui. Mas é realmente mais desafiador por conta disso mesmo.
Então, a gente acaba tendo que estudar muito por conta própria ou ficar utilizando recursos da internet mesmo, né? Como Isa já falou. E assim, Leti, graças a Skinner, eu não tenho formação de coach para saber qual que é a diferença, mas eu imagino que quando a gente fala sobre valores e etc., dentro da ACT, por exemplo, né, das contextuais, a gente está falando de uma fundamentação filosófica muito séria, de evidência científica, de ciência do comportamento. A gente não está falando de uma explicação que seja superficial ou que seja generalista, no sentido de que muitas vezes eu vejo coaches falando valores medindo com a própria a régua, desculpa. Uma coisa generalista, que todo mundo tem que ser assim e assim assado, regras gerais. Eu acho que o que nos difere nesse ponto é justamente uma fundamentação teórica sólida, uma ciência do comportamento aplicada, a robustez em relação à evidência da efetividade disso na clínica, que é o que a gente estuda bastante. E, por fim, né, no meu caso, enquanto analista do comportamento, análise funcional bem fundamentada. Que é o que vocês, por exemplo, estagiários, eu insisto para que vocês façam, porque não adianta aplicar ACT, não adianta aplicar DBT se você não sabe fazer análise funcional de uma maneira muito bem fundamentada. Porque as terapias contextuais, elas dependem do contexto. Quem é que nos ajuda a entender esse contexto? A análise funcional, que é um instrumento, né, na clínica principal. Então, tudo que a gente vai falar em termos de valores é dentro de um contexto, depende do contexto. Não são regras gerais, como eu vejo os coaches fazendo, né? Então, a minha vida é boa, a sua tem que ser também. A de fulano é boa, tem que ser assim também, tem que seguir isso e isso. Então, eu acho que é nesse ponto que se difere, sabe? E quando eu falo de desafio entender a RFT, é a teoria das molduras relacionais. Então, o que significa isso, né? É a teoria que dá base para o surgimento das contextuais, principalmente da ACT. Então, o Stephen Hayes, que é o criador da RFT, né, e o criador da ACT também, ele vem falando disso na história, né? Então, vem Skinner trabalhando os conceitos aí a respeito de comportamento, mas Skinner estava ali já no fim da vida e começaram a falar assim, não, mas a gente precisa entender melhor sobre o comportamento verbal, sobre a linguagem simbólica. E aí surge a RFT, para poder ampliar esse escopo aí que Skinner já vinha falando sobre comportamento verbal, né, para a gente. E aí surge a teoria RFT, que aí com base nela, lá nos anos 80, né, final da década de 80, mais ou menos, ela vai e fundamenta, então, as abordagens que são aplicadas na clínica. Então, eu acho que o desafiador é realmente compreender a RFT, sair um pouco desse lugar do modelo clássico e estudar o comportamento de linguagem, né, o comportamento da linguagem simbólica. Eu acho que outro desafio que a gente tem é que você tem que estudar muito, né? Eu acho que não dá para ser um bom terapeuta contextual comportamental sem se aprofundar em múltiplas abordagens, né? Por exemplo, Francine falou da questão da análise funcional dentro da DBT e da ACT. Eu acho que alguns conceitos da ACT você precisa entender um pouquinho da TCC, né? A DBT ela vai trabalhar com mindfulness. Aí você fala que diabos é mindfulness? Aí você tem que estudar mindfulness, né? Tem a questão da regulação emocional. A regulação emocional entra bastante também, conversa bastante com a teoria com as terapias de compaixão, né? Então você acaba que todas estão muito conectadas, né? Então a gente não consegue estudar uma sem voltar nas outras, né? Sem entender conceitos e conceitos que são importantes nas outras, né? Então, necessariamente, eu acho que você precisa entender um pouquinho de cada uma para você dominar bem as terapias comportamentais contextuais. Não são isoladas, elas estão muito interconectadas. Inclusive, hoje em dia, o Reis ele vai falar muito de terapias transdiagnósticas baseadas em processo, né, que são o grande futuro aí das terapias comportamentais contextuais. A gente não pensa mais em abordar as questões do paciente como questões estanques,
né? A gente pensa em processos, em algo que é contínuo e que vai utilizar de diversas ferramentas, das diversas abordagens para tratar das questões, dos problemas dos pacientes, né? Então, se você quer trabalhar baseado em evidência, né, e trabalhar com terapias comportamentais contextuais, é trabalhar baseado em evidência, porque elas têm muito essa pegada, né? Elas têm muito essa base. Você precisa entender um pouquinho de cada abordagem, né? Você não pode parar em uma só, você tem que ser curioso em relação às outras. Perfeitamente colocada. Tirou muitas dúvidas, inclusive. E você tem alguma pergunta específica que você queira fazer, já que você vem de uma teoria um pouco mais afastada? Uma pergunta? Não, acho que elas esclareceram bem. Então, que ótimo. Tem alguma coisa que vocês queriam trazer, assim, de uma fala final pra gente? Uma curiosidade. Alguma coisa. Que eu espero, honestamente, que essas abordagens ganhem mais espaço dentro dos cursos de formação, né? Das faculdades, dentro das pós-graduações, porque, infelizmente, hoje em dia, elas não, a maioria das abordagens comportamentais contextuais, elas não estão inseridas no currículo, né? A própria TCC não está. Quando a gente pensa no currículo das faculdades, geralmente estão contemplados ali a psicanálise, a fenomenologia e a comportamental, né? A TCC dificilmente entra, quando entra, entra como uma Optativo. eletiva, optativa, ou entra como um tópico especial, né? E as comportamentais contextuais definitivamente não estão, né? Então, eu espero honestamente que. Eu acho que a gente tem que pensar que são abordagens baseadas em evidência, que têm uma preocupação científica, né? Então, elas mereciam um pouco mais de espaço dentro dos currículos das faculdades, né? Então, eu honestamente espero que um dia isso aconteça. Eu também. Eu acho que a formação nos deixa muito em déficit mesmo, né, do repertório em relação às comportamentais e mais ainda as contextuais. Então, assim, se não for esse posicionamento da gente ir caçando os espaços para encaixar, de discutir ali numa supervisão clínica brevemente, mas que ao mesmo tempo é complicado, porque você não teve ali um momento teórico para explicar de onde é que vem tudo isso. Se não tem essa iniciativa, que nem você, Letícia, tem de buscar estudar por fora, que nem você já tem familiaridade com a ACT, já sabe de onde que vem, propõe um podcast com essa temática para poder ampliar horizontes aí de outras pessoas também. Então, acaba dependendo muito disso, né? Então, é algo que eu acho que eu fui privilegiada na minha formação por conta que eu tive acesso à FAP, assim, né, enquanto eu estava na graduação, e muita coisa a gente acaba tendo que buscar por fora mesmo e tudo. E a ACT veio depois de algum tempo já atuando, né? Quando eu fui entender uma psicóloga que me atendia, que era aplicava a ACT e tal, eu fui atrás para entender. Então acaba a gente, né, tendo que buscar muito por fora, tipo o que você está fazendo mesmo, assim, aqui, né, Leti? E trazendo isso também para as outras pessoas terem cuidado, para despertar realmente essa curiosidade. Porque a formação hoje, ela realmente ela não contempla, e o nosso desejo é que amplie, né, as possibilidades aí de formação na área das terapias contextuais. Então, eu acho que é mais voltar para uma situação, assim, de uma formação que forma psicólogos, que forma terapeutas, como pessoas que estão em processo, e não só com essa visão técnica, né? Porque eu acho que a gente ainda tem uma clínica que entende que a clínica é lugar para poder consertar as pessoas, ou de aplicar técnica para poder seguir ali um manual. E, na realidade, a clínica é um encontro de vulnerabilidades, de histórias, de dores, de valores. A gente entende, né, com base na RFT, que é muito densa, mas é o que sustenta aí o raciocínio clínico, que a linguagem, ela pode libertar, mas também pode aprisionar, né, ou ela pode
aprisionar, mas também libertar. Então, a gente vê muito pouco sobre comportamento verbal na faculdade, quase que nada. E é algo que é muito denso, a gente não tem como ver isso na faculdade. Né, para a gente poder formar terapeutas com raciocínio clínico, né, mais preciso, assim, mais humanizado e menos técnico. E aí, de que forma que eu vejo isso hoje? Eu acho que o que está no meu controle hoje, né, é promover supervisões que sejam mais sensíveis e mais clínicas mesmo, assim, né, na clínica, porque é o espaço que a gente consegue hoje, justamente porque a formação não traz isso. Então, durante as supervisões, eu tento sempre experimentar, observar ali entre a formação dos meninos a própria relação deles com o sofrimento, a própria relação deles com os valores, né, do outro ali, no contato com o outro. O que também é difícil, porque a gente acaba não tendo tempo o suficiente para isso, e sem a fundamentação teórica acaba dificultando. E eu vejo que os meninos vêm muito com isso, assim, né, com essa formação de desejosos, querendo realmente entender um pouquinho mais sobre as contextuais, mas a gente não tem como alcançar isso na graduação ainda, né? Falta tempo para teorias e etc. E antes disso, tem passos importantes que a gente já nem consegue na graduação hoje contemplar, que é, por exemplo, ensinar análise funcional muito bem feita. Porque senão a gente vai formar tecnicista demais. Eu vou aplicar a técnica da ACT, vou aplicar a técnica da DBT. Mas não tem análise funcional, não sabe fazer análise funcional, como é que você vai aplicar uma abordagem de intervenção sem antes fazer uma análise funcional muito bem fundamentada, que é aquilo que eu falei. Só que hoje, nem carga horária para trabalhar com esses pressupostos básicos como análise funcional a gente tem direito, né? Então, a gente acaba esbarrando muito nisso e desejando bastante, assim, que amplie essas possibilidades dentro da formação, dentro da grade curricular de psicologia, mas enquanto isso não acontece, eu acho que essas iniciativas aqui, grupos de estudos, como eu estou vendo, né, o movimento que vocês estão fazendo aí, muito interessante em relação a isso, sobre as terapias contextuais, vai contribuindo para a formação, porque são terapias que ajudam a gente que mostram, né, que sofrer faz parte da experiência humana. E aí que talvez o mais importante não é eliminar o sintoma, como a gente vê hoje cotidianamente, na mídia e etc., que a gente tem que deixar de sentir, mas é aprender a caminhar com esses sentimentos, é aprender a caminhar com esses pensamentos em direção a uma vida que vale a pena, ao que realmente importa, ao que é importante, né, e significativo para cada um. Então, eu acho que o desejo é o mesmo que isso, assim, que a gente possa construir aí dentro ou fora da universidade, das faculdades, uma clínica que acolhe o ser humano como ele é e não como que ele deveria ser, né? E eu acho que quem nos ouve aqui, de alguma maneira, ficou curioso ou inquieto com o tema, eu acho que isso é ótimo, porque é aí que o processo começa. São esses escapes, esses pequenos momentos que atravessam quem tá nos ouvindo e tem a possibilidade aí de despertar uma curiosidade, uma inquietação e buscar entender melhor um pouquinho mais sobre o que a gente trata aqui hoje, né? Que também não dá tempo da gente falar tudo. Sim. Então, é isso. Muito obrigada. Eu queria agradecer muito, muito vocês terem aceitado participar e trazer tanto conhecimento para a gente, principalmente porque a gente não tem acesso, um fácil acesso a esse conhecimento. E convidar também para outras vezes que eu espero que surjam para vocês estarem com a gente falar sobre outros assuntos também importantes que também não são falados. Mas muito obrigada de coração.